Bueno, para mí es una alegría rever mis hermanos de Chile y en particular esta congregación. Tenemos muy buenos recuerdos de los tiempos que estuvimos aquí, ¿no? Y mi hijo les manda su abrazo. Recuerdo de Rancagua con mucho cariño, ¿no? Y hacía un tiempo que quería venir aquí, pero no tuve condición de venir. Vení varias veces en Concepción, ¿no? Y pasaba directo, ¿no? Pero cuando Juan Pablo me invitó para estar aquí hoy día, me parece que no tardé ni siquiera un microsegundo para estar aquí. En estos días hay un tema que me está tomando el corazón. En estos días me refiero a los últimos años, ¿no? Los últimos años que Dios me ha hablado un tema que creo de suma importancia. Es verdad que todo predicador dice que su palabra es la más importante del momento, así como un vendedor, ¿no? Pero en realidad yo voy a hablar con ustedes sobre el tema que tengo en mi corazón y después pueden percibir o no si este tema es importante. Yo me refiero a la cuestión de nuestra identidad. ¿Qué les parece? ¿Es un tema importante? En mi percepción, nunca los consultorios de los profesionales en salud mental nunca estuvieron tan llenos como en estos días. ¿Sí o no? No sé cuántos psicólogos o psiquiatras están aquí, pero en Brasil tal vez sea dos profesiones que más dan plata hoy día. Porque las personas están perdidas por diversos factores, por la gran cantidad de informaciones que hay en internet, ¿verdad? Yo digo que nunca tuvimos tantas informaciones, pero nunca supimos tan poco con respecto a nosotros mismos. Y también porque la internet y las personas quieren nos poner un rótulo, se dice, rótulo. Las personas quieren decir quién somos nosotros. Y ahí nos perdimos, ¿no? Por ejemplo, en términos de género, hoy día son más de 150 géneros. O sea, hay un lío terrible. La persona no sabe qué son. ¿Están conmigo o no? La persona no sabe, ¿no? Y este tema es un tema muy tratado en la Escritura. Cuando Jesucristo se encuentra con Pedro, que en este entonces su nombre era Simón, ¿se acuerda? Jesucristo le pone un apodo o una identidad. Tú eres Simón, pero a partir de hoy día tú eres Pedro. Porque estaba hablando de la identidad del nuevo hombre que tenía su nombre en el cimiento de la iglesia. Hay otro también en la Escritura, en los libros de los Hechos, que era llamado de Barnabé, o Bernabé. Pero ¿cuál era el nombre original de Bernabé? José. ¿Y por qué recibió ese nombre? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Sí. Y Bernabé significa hijo de la consolación o hijo de la exhortación. Exhortación en términos de ánimo. O sea, donde este hombre llegaba se manifestaba el consuelo de Dios. En causa de esto, él pasó a ser llamado de Bernabé.
Y pregunto a ti, tus vecinos, ¿cómo te llaman? Tus colegas de trabajo, ¿cómo te llaman? No pregunta el nombre que tú tienes en tu carnet. Pregunto, ¿qué transmite tú? Por ejemplo, cuando alguien me pregunta cuál es mi religión, o cuando pregunta a ti cuál es tu religión, ¿qué dices tú? Bueno, yo no sé aquí en Chile, pero a mí en Brasil no me da coraje de decir que soy evangélico. Porque ali hay un espectro, vamos a decir así, de este nombre evangélico donde cabe de todo. Cantantes, futebolistas, que tienen una vida totalmente equivocada y son evangélicos. Entonces ese nombre no me representa, no me define. ¿No? Aún más que en la escritura no aparece el nombre evangélico. Aparece una sola vez en el femenino, evangélica, se refiriendo a la fe, pero nunca a una persona. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Ah? ¿Cristiano? ¿Discípulo? Bueno, la palabra creyente aparece muy pocas veces, menos de 5 veces. La palabra cristiana aparece un poquito más, 8 veces. Pero cristiano es una reputación. ¿Qué es una reputación? Es como las personas ven a ti. Entonces, si me pregunta que soy cristiano, yo le pregunto, ¿qué te parece? Porque cristiano significa parecido a Cristo. Y en aquel entonces era un nombre malo. Cristiano es un nombre malo. Porque era alguna cosa que identificava com um rebelde que viveu em Palestina, a Jesucristo. E cristiano significa pequenos cristos. Então, se eu não digo que sou cristiano, eu pergunto à pessoa se eu me pareço com Cristo. Me compreende? E a palavra discípulo aparece na Escritura 262 vezes. E Cristo nos mandou a ser discípulo. Então, me parece que o melhor nome para nós outros é o nome de discípulo. Não é por uma questão de escolha, de eleição. É que Cristo nos mandou a ser evangélicos, creyentes, cristianos ou discípulos. E dizer discípulo significa dizer que uma pessoa que escucha al Señor y obedece al Señor. Esa es la descripción de un discípulo. Amén. La cuestión de identidad es tan marcada, tan fuerte en la Escritura, que cuando Jesucristo es bautizado, de los cielos viene una voz de Dios. ¿Qué dice esta voz? Este es, o tú eres. Después de ese momento, el Espíritu Santo, no es Satanás, el Espíritu Santo lleva a Jesucristo para el desierto, para ser tentado. ¿Y cuál es la tentación? Si tú eres. Si tú eres. Dios habla, tú eres, ¿y qué Satanás dice? Interessante que Satanás não diz, tu não eres. Ele echa uma saeta. Ele echa uma pequena, como se diz, faísca, como se diz? Uma pequena, uma semilha, sim? Se tu eres.
Sí, alguna cosa sí, Ele envia, não? Interessante que ele não diz que não era, que Jesus Cristo não era. Pero hecha uma pequena dúvida, ¿cómo reacciona el Señor? Con la palabra. Con la palabra. Porque es Dios quien dice quién somos. No son los profesionales. No es el mundo. No es la cultura. Es lo que Dios que dice quién somos. O sea, Dios estabelece nuestra identidad. Porque cuando tú pones dúvida en la identidad del hombre, tú también pones dúvida en su trabajo, en lo que debe hacer. Porque el nombre Jesús, que le fue dado por el Padre, significa Salvador de los hombres. No era solamente su identidad, pero su servicio, su ministerio, su vocación. Entonces, no sabemos quién somos, certamente también no sabemos qué hacer. ¿Sí o no? ¿Están comprendiendo? ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Cuál es la identidad que tú tienes en Dios? Hijos. ¿Qué más? Servidores, santos. ¿Somos santos? ¿Sí o no? ¿Por qué tú eres santo? Sí, Él nos ha santificado. O sea, la santidad no tiene nada que ver con lo que hacemos. Nuestra santidad está conectada a que Cristo hizo. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros rehusamos el llamado de santos? Y algunas veces percebo que personas dicen así, ¿tú piensas que soy santo? Queriendo justificar sus pecados. Pero somos santos porque Dios habló que somos santos. ¿Y por qué somos santos? Hacemos obras santas. Quando tu toma essa identidade, isto passa a controlar tu vida. Por exemplo, como maneja um homem e uma mulher santa em la calle? Eu senti um movimento no pueblo aqui. Como maneja um santo? Santamente. A Escritura diz que nós outros somos perfeitos. Como vive um homem perfeito, uma mulher perfeita? Por exemplo, como limpia a casa uma mulher perfeita? Com perfeição. Não? Um tempo eu vivi em Amazonas e estávamos construindo um barco. E ali seria nossa casa, minha e minha esposa. E eu estava fazendo de las ventanas, como é essa parte? O marco de las ventanas. E eu tinha uma dificuldade muito grande de cortar no ângulo correto. Então cortava, estava muito fechado, como se diz. E depois cortava, estava muito aberto. E a madeira era cara. Então chegou um momento que estava um pouquinho aberto e digo, não, mira, vou poner uma massa, depois pinto. E o Espírito Santo perguntou, ¿tú estás haciendo para ti ou para mim? Se estou fazendo para Ele, vai ser uma obra perfeita. Porque assim se espera das pessoas perfeitas. Quando tu estás lavando as vasijas da casa, os pratilhos, tu haces isso com perfeição ou de qualquer maneira?
nuestras obras reflejan lo que nosotros somos. Y lo que somos es lo que Dios dice que somos, no lo que pensamos ser. E Satanás vai poniendo dúvida em nosso coração. E eu aprendi uma outra coisa também. Que quando Satanás envia suas saetas, ele me hace pensar como timbre de voz. Estava falando ayer, anteayer, que algumas pessoas pensam que Satanás vem como os monstros de las películas japonesas. Godzilla. Pero não é assim. Ele vem com uma voz suave, com tu timbre de voz, para que tu penses que este pensamento é tuyo. E a única maneira de discernir é pensando em que diz a palavra sobre isto. Porque o ponto de discernimento não é o que eu sei. É o que diz a palavra. Amém? E falei também ayer que de los significados da palavra serpiente em la língua hebraica é sussurro. Que te parece? Sussurro. Então, ele não vem como um monstro. E ele vem disfrazado de ti mesmo. Ele toma tu forma, tus pensamentos e trabalha nisto. Não? Bueno, caminhando um pouquinho mais. Nossa identidade e a identidade da igreja. Jesucristo em Mateus 16 pergunta: que dizem os homens que eu sou? Habla de identidade. Não? E Pedro diz: tu eres o Cristo, Hijo de Deus. E Jesucristo diz que foi o Padre que ha revelado a Pedro quem ele era. Agora, quando descobrimos quem é Cristo, descobrimos também quem é a igreja. Que dizes tu da igreja? Déjame dar-te um testemunho para dizer que penso da igreja. Quando minha querida esposa foi chamada aos cielos, 3 anos atrás, minha vontade foi me alejar do ministério e estar um tempo solito. E meu cunhado, eles têm uma finca em uma região muito linda de Brasil, uma casa cinematográfica e 2 casas juntas ali. E ela me invitou: já me venga para cá para que tu puedas escrever tus livros, vou cuidar de ti. E estava me preparando para ir. Pero quando eu pensei em me aislado em uma finca, a conclusão: vou a morir. Vou a morir. O aislamiento não é a melhor opção. A melhor opção é estar com a igreja. Com a igreja. Então, eu decidi poner minha vida em modo egoísta. Ou seja, eu estou aqui, desculpa, não por la causa de vocês. Estou aqui por minha causa. Porque aqui recebo da igreja saúde e vida. Ânimo para viver. Ânimo para servir. E eu pensei que nunca mais ia falar de matrimônio, de família. Pero eu não tenho outro tema. E em la igreja eu recebo vida. Então, a igreja para mim é a coisa mais importante, mais hermosa, mais forte, mais linda, o nome que quieras, de la faz de la tierra. Agora,
¿Qué puede explicar de la iglesia? No mucha cosa. Porque la iglesia es un misterio. ¿Sí o no? ¿Quién puede comprender la iglesia? La palabra dice que Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. ¿Y cómo uno puede comprender un misterio? Solamente podremos comprender un misterio si la persona que crió el misterio explicara para ti. Por isso que só podemos compreender a igreja se Cristo nos revelar. Porque é um mistério. Assim como não puedo descrever a Deus, também não puedo descrever a igreja. Eu digo por broma que o homem só vai poder descrever a Deus no dia que a ameba, mirando o microscópio desde baixo para arriba, conseguir descrever seu investigador. O máximo que a ameba vai ver, se pode ver, é o ojo do pesquisador. Então, como pode descrever el todo se se pode ver solamente uma parte? Tu pode descrever o universo? Poderias tu descrever o infinito? Bom, Deus é o Padre do infinito. Vemos em parte. Vemos em parte. Isso nos satisfaz em lo que vemos na igreja e lo que vemos no Senhor. Eu tenho o privilégio de viajar por muitos lugares. Muitos lugares. Conosco um pouco da igreja, ou parte dela, em muitos lugares. Por exemplo, um tempo eu estive em Tailândia, em Bangkok, em alguma cidade de Tailândia, e a pareja que me hospedou, se diz hospedou, não sabia uma frase de inglês, e muito menos de português. E eu sabia zero de Taí. Pero nos comunicamos muito lindo. ¿Dónde pode acontecer isto? Solamente na igreja. Porque nossa comunicação não é natural. Nossa comunicação é espiritual. Amém? Bom, é importante dizer que há uma diferença entre reino de Deus e igreja. Qual é a diferença? É muito importante saber isto. O reino de Deus compreende todas as coisas criadas. Los astros, estrelas, las potestades, las coisas criadas en la tierra, bajo de la tierra. Todo esto comprende el reino de Dios. Todo está bajo el reino de Dios. La iglesia no es el reino. La iglesia está dentro del reino. Y el principal papel de la iglesia es difundir, es llevar al reino de Dios a todos los hombres para que eles se rindan al Señor. Ese es el papel de la iglesia. Estamos aqui com um solo objetivo, uma sola vocação, que é falar que Jesucristo reina. Amém? Quão hermosos são os pés, siga, de aqueles que anunciam em Sión, tu Deus reina. Tu Deus reina. Então, nosso papel principal é anunciar que o Senhor reina. Agora, se Cristo, mira, se o reino de Deus está sobre todas as coisas criadas, é necessário que anunciemos que Cristo é o Rei? A terra está llena de la gloria de Dios. Amén. Pero la tierra
será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Me encanta las árboles. Para mí es la cosa más linda de la naturaleza. Los bebés son maravillosos, pero un árbol, a mí me encanta. Eu plantei 2 árvores delante de minha casa. E elas crescem e alguma vez temos que chamar serviço público para podar. E quando eu venia, eu entrava em minha oficina e ali quedava, porque a mim não me gostava de ver cortando a árvore, porque era cortando algo vivo. Por supuesto que é. O reino de Deus se manifesta no árbol, pero todavia não se manifesta em los hombres. Por isso que a Escritura diz que a terra será llena del conhecimento de la glória de Deus. Ora, pergunto, qual é o instrumento de Deus para que os homens conozcan sua glória? ¿Ah? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Porque a natureza gime em la expectativa de la manifestação de los hijos de Deus. Em Romanos 8 há 3 gemidos. El gemido de la naturaleza, el gemido del Espírito e nuestro gemido. Todo em la expectativa de la manifestação de los hijos de Deus. Agora, ¿dónde os hijos de Deus devem manifestar a glória do conhecimento dele? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. En la familia, en el vecindario, en las naciones. ¿Sí o no? Ese es nuestro trabajo. Aquí estamos por eso. ¿Sí o no? Es verdad que algunas personas se comportam como si estuviesen na sala de embarque de un aeropuerto, esperando el próximo vuelo para arriba. Ok, todos estamos na sala de embarque. Em algum momento oímos o chamado, não? Tal persona, por favor, tu está sendo chamada para subir. Verdade? ¿Tú quieres escuchar esto o no? ¿Tú no amas a Dios? ¿Tú no quieres estar en la presencia de Dios? ¿Y no quieres morir? Un sí muy desanimado. Dios mío. Nosotros somos los instrumentos para manifestar el conocimiento de la gloria de Dios en todos los lugares. En Rancagua, en Chile, América del Sur, hasta Japón. Donde haya una persona, ali debe el evangelio llegar. Y no son los ángeles que van a predicar. El evangelio es predicado por personas que conocen al Señor. Amén. En estos días, ali con Adolfo, el principal tema de mi mensaje era 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice ali? 1 de Pedro 2, 9. ¿Qué dice? Eu iba a pedir que poderíamos citar sem abrir a escritura. Pero pode abrir a escritura. Ou estou muito bondadoso. Estou numa crise de bondade hoje dia. ¿Qué dice el texto? Somos linaje escogida. Somos real sacerdócio. Somos nación santa.
Somos pueblo adquirido. Há uma versão que diz pueblo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe que Deus está falando de nossa identidade? Te digo que tu não necessitas ir a um consultório de um psicólogo para saber quem eres. Porque Pedro te está dizendo quem eres tu. O problema é que não assumimos nossa identidade. Então, a primeira coisa que ele diz sobre nós, que é? Linaje escorrida. Ou seja, somos um povo que Deus ha escorrido, que Deus ha separado, que Deus ha traído para si mesmo. Amém? E quando Deus nos escolheu, quando foi que Deus nos ha elegido? Efésios diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não nos ha escolhido por causa do color de nossos olhos, porque os olhos todavia não existiam. Deus não nos ha escolhido porque sempre hicimos coisas buenas. Bom, não existíamos. Foi uma escolha baseada em seu desejo. Como diz a Escritura, em seu beneplácito. Em sua boa vontade, Deus nos ha escolhido. Sabias tu que tu fueras escolhido? Tu eres uma pessoa escolhida. Amém? Como tu te sientes sabendo que Deus te ha escolhido? Como sientes tu? Tu não te sientes especial? Não há alguma coisa assim que te alegre o coração sabendo que Deus apontou para ti e te escolheu? Aí tu pode dizer, sim, pero Deus escolheu a todos. Não. Escolheu a ti. Escolheu a ti. Amém? E por que eu tenho tanta segurança? Porque todos somos distintos. Não há nada que seja igual a qualquer outra pessoa do mundo. Não foi porque Deus queria tratar-te como uma pessoa diferente de todas. Então, a eleição também é baseada nisto. Deus te escolheu. E te criou como eres. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós não fomos salvos por obras. Não foi alguma coisa que hubiéramos hecho, para que nadie pudiera gloriar-se. Pero Deus nos ha salvado por su gracia, totalmente por su gracia. Pero ¿qué dice el versículo 7, el versículo 10? De Hechos 2. Somos hechura suya. Vamos tomar essa palavra. Sabe o que significa a palavra hechura, não? O que significa? Hã? Sim. Déjame dizer a palavra em grego. Poema. Poema. O que significa poema? É uma declaração artística sobre algum tema. Então, agora volvemos para o texto. Porque somos poema de Deus. E os poemas são únicos. Os poemas refletem o caráter daquele que lo escreveu. O que sientes tu quando Deus te chama de poema dele? Minha imaginação é muito... Mis hijas dizem que minha imaginação não tem alas, tem turbinas. E a mim me gusta de pensar que um dia lindo, Deus despertou muito inspirado e criou a ti.
Estou exagerando? Deus criou todas as coisas por su palavra. Pero quando foi criar o homem, ele hizo questão de fazer com suas manos, poner sua identidade em nós outros. Deus se identifica com nós outros. Amém? ¿Para quê? ¿Para que Deus criou os poemas? ¿Para que Deus criou a ti como um poema? Para que tu andara em las buenas obras que Ele preparou para ti de antemano. ¿No es que está escrito en versículo 10? Entonces la pregunta que yo hice ayer, ¿qué viene primero, la obra o el obrero? ¿Qué dice el texto? Dice que la obra viene de antemano. O sea, Dios preparó una obra y preparó a ti para la obra. ¿Sabe tus características? Tu temperamento, tu maneira de ser, foi exatamente para cumprir a obra que Ele tem para ti. Nadie vai fazer tu obra. E tu não vas a fazer a obra de nadie, solamente a obra que Deus ha hecho para ti. Tu combinas com a obra que Deus ha hecho para ti. La combinação perfeita, tu e a obra que Deus tem para ti. E quando o homem se olvida de sua identidade, ele não caminha na obra. Percebe a importância da identidade? Saber quem eres tu em Deus? Amém? Será que esse texto combina com Salmo 139? Que diz Salmo 139? Diz que Deus, de uma maneira asombrosa, nos ha entretejido no ventre de nossa madre. E aun que nenhum de nossos dias hubiera, Deus preparou cada dia de nossa vida. ¿Sabias que naquele momento, e eu não sei se pode chamar a eternidade de um momento, nosso vocabulário é muito pobre. Mas naquele momento, quando Deus estava criando a ti, criando a mim, Ele determinou todos nossos dias, incluso o dia 5 de outubro de 2025. ¿Tu crees que estou aqui por acaso? Não. Deus ha escrito isso lá. E a eternidade, desculpa a expressão, e a eternidade passada. Deus escreveu. Então eu aprendi que a maneira muito clara e objetiva de servir a Deus é cada manhã mirar sobre os ombros do Senhor para ver o que Ele ha escrito para o dia. Amém? Tu tens uma agenda, não? Eu tenho agenda. Não porque sou organizado. Exatamente porque não sou organizado, necessito de agenda. Deus tem uma agenda para ti. Deus tem uma agenda para ti. Por isso que fomos escolhidos. Somos linaje escolhida. Amém? Deus puso a ti e nesse linaje de pessoas elegidas por Ele. O que mais diz o texto de Pedro? Sim, que diz? Nação santa. ¿De que nação eres tu? Claro que tu não eres de Chile. Claro que eu não sou de Brasil. Porque somos de la nación santa. Amados, la iglesia tiene todas las características de una nación.
tenemos un idioma. ¿Sí o no? El idioma de la iglesia es especial. ¿Sí o no? Hay charlas que los cristianos charlan en su trabajo que nada alrededor comprende. ¿No? Dos cristianos charlando. Mira, en el culto ayer el fuego bajó. La persona, ¿y ha llamado el bombero? Hubo aceite sobre nosotros. ¿Cómo es esto? Es un idioma distinto. Pero más que esto, el lenguaje del reino es la adoración, es la alabanza, es la gratitud. Ese es el lenguaje del reino de Dios. Al revés, ¿cuál es el lenguaje del mundo? La queja, la murmuración, la lamentación, la calumnia y otras cosas. Ahora, déjame decirte que yo he encontrado algunos cristianos que murmuran. En Brasil, por supuesto. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar la verdad con corazón malo. Pero algunas personas dicen, no es murmuración porque está hablando la verdad. Pero sí, pero con corazón malo. Cuando yo murmuro, estoy diciendo a Dios que si yo estuviera en su lugar, yo había hecho mejor. ¿Me comprende, no? Mira qué frío terrible, ¿no? ¿Sabías tú que el frío ayuda a limpiar los frutos? Calor terrible, ¿no? Pero cuando tú comes un durazno de Chile, bien dulce, es producto del sol caliente del cual tú reclamó antes. ¿Sabías, no? Lluvia. ¿Sabías tú que la lluvia limpia el aire? No hay que murmurar. Yo estaba compartiendo también que hay un lugar donde cuando la persona llega, empieza a murmurar. Parece que hay un demonio de murmuración en este lugar. Son las colas, las filas. ¿Ya has percibido la cantidad de murmuración que hay en una fila? Entró en la fila y comienza a murmurar. Parece que es un sarampión, alguna cosa que... Empezamos a hablar del gobierno, empezamos a hablar del lugar donde estamos. Eu digo, querido, se tu estás em uma fila, aproveite para predicar o evangelho. E quanto mais larga a fila, mais oportunidade de ensinar mais. E se for mais larga, tendrás a oportunidade de bautizar a pessoa no final da fila. Não permita a contaminação para ti. Contamina tu a la persona que ali estão. Eu estava no vuelo, um pouco antes do vuelo para Chile, e entrou um homem reclamando. Eu me calei, esperei uma palavra de Deus e começamos a charlar. Afinal, este homem é de Viña del Mar, está envolvido com espiritismo, com maçonaria, pero está esperando que eu envie para ele um livro cristiano, porque ele quer ler o livro. Se eu hubiera embarcado com ele em la lamentação ou la murmuração, eu não teria oportunidade de falar de Cristo para ele. ¿Me comprende, hermanos? El idioma del reino de Dios no es esto. El texto dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Sí o no? ¿Cuál es el papel principal del sacerdote? Traer Dios al hombre y llevar al hombre a Dios. Ese es tu ministerio, ese es tu servicio. Y el texto dice que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué significa?
que não temos direito sobre nós mesmos. Que quando Cristo nos ha comprado, foi para que hiciéramos sua vontade. Amém? E finalmente, o final do texto, que até agora está falando de identidade, e no final do texto está dizendo de nosso serviço. Somos linaje escorrida, somos nação santa, somos sacerdócio real, somos de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes de aquele que nos ha chamado de las tinieblas para sua hermosa luz. Então, hoje dia, tu has preparado tu currículo. Quem somos e que hacemos. Por que estamos aqui, queridos? Por que estamos aqui na terra? Lo que somos já sabemos. Pero para que estamos? Para anunciar as virtudes. Interessante que há outros textos que falam de anunciar, que hablam de anunciar as obras de Deus. Para anunciar as obras de Deus, qualquer pessoa, borracho na calle, que tem uma família cristã, certamente terá um testemunho a contar. Minha abuela foi sanada, meu tio foi sanado. Pero aqui está nos levando a anunciar alguma coisa mais profunda, que são as virtudes de Deus. Virtudes são parte do caráter. E eu solamente posso falar das virtudes se eu convivo com o Senhor. Amém? Esse é o nosso papel. Porque quando anunciamos as virtudes, estamos fazendo as pessoas conhecer a glória de Deus. Esse é o nosso papel. Somos uma nação puesta entre as nações. Tu estás em Chile, pero tu não eres de Chile. Tu conheces Juan 3,16, não? Que diz? Porque tanto Deus amou al mundo, que enviou su Hijo unigénito para que nadie perezca, pero tenga a vida eterna. Vamos pensar um pouco nesse texto e lhes hago uma pergunta um pouco estranha. Este texto pode ser aplicado exatamente como está escrito hoje dia? Sim? Não? Talvez? Nenhuma das opções anteriores? Sim? Bueno, o texto diz que Deus enviou seu Hijo unigénito. Mira, ¿qué significa unigénito? Bueno, si Cristo es unigénito, ¿qué somos nosotros? Sí, pero hijo adoptivo es hijo. Si Cristo es hijo unigénito, ¿qué somos nosotros? No somos. Unigénito exclui toda outra possibilidade. O que sucedeu? Cristo ha renunciado a sua unigenitura e nos incluiu. E hoje dia é o primogênito. Então, mira, que estamos cambiando o texto Juan 3,16. O que mais diz? Que enviou seu Hijo para que nadie perezca. Pero a pergunta é: onde está Cristo hoje dia? Assentada à diestra de Deus. Bueno, quem está aqui agora? O Espírito Santo? Sim. ¿Dónde? Em mim e em ti. Então, como poderíamos trazer este texto de Juan 3,16 hoje dia? Como seria?
Ok, pero ¿cómo podríamos aplicar Juan 3:16 hoy día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque Dios amó a Chile de tal manera que envió a quienes? Ponga tu nombre. Ponga tu nombre. Porque Deus amou a Chile de tal maneira que enviou a Pamela para Chile para que nadie perezca, pero tenga a vida eterna. Que tal? Mira, eu não estou cambiando a escritura. Porque a escritura diz, mientras estou com vosotros, eu sou a luz del mundo. Mientras significa que é um momento. 3 anos e meio. Aqui estava ele como a luz del mundo. Pero depois, que disse ele? Vosotros sois. Vosotros sois a luz del mundo. Vosotros sois a sal de la tierra. Então, ¿de quem é a obra hoje dia? Não é mais de Cristo, el unigénito. A obra agora é nossa. Anunciar as virtudes e hacer conhecida a glória de Deus. Quantos habitantes há em Chile? 20 milhões. É muita gente, não? ¿Tu crees que tu puedes evangelizar 20 milhões de pessoas? É pouco difícil, não? Pero entonces, al invés de hablar de Chile completo, vamos falar de Rancagua. Quantos habitantes há aqui? 270. Melhor que 20 milhões. Então, por que Deus nos ha puesto melhor? Porque Deus ha puesto ustedes em Rancagua para que nadie em Rancagua perezca, pero tenga a vida eterna. ¿Qué les parece? Bueno, estamos descobrindo nossa identidade e nossa função. Agora, me parece que Rancagua é muito grande, não? 270,000 pessoas. Vamos pensar em nossa calle? Quantas pessoas estão em tu calle? Primeiro, tu conheces as pessoas de tu calle? Tu sabes quais são suas necessidades? Porque quando Cristo vino, Ele sabia o que necessitávamos. E certamente quando Deus envia a alguém, essa pessoa deve saber qual é a necessidade, qual é seu papel. O problema que enfrentamos hoje dia, por lo menos em las grandes cidades, é que as pessoas não se conectam com os vecinos. Vemos os vecinos assim de passo. Como uno pode evangelizar se não conhece, se não sabe as necessidades? Quando Cristo vino para nos fazer amigos dele. Não seria o caso de começar a ser amigos de nosso vecindário? Esse é nosso trabalho. Essa é nossa função. Amém? E eu explicava aos irmãos ayer que vivo em prédio e eu sei completamente, sei perfeitamente que Deus me ha posto ali para que as pessoas conheçam a Ele. E eu sei que cada coração tem seu caminho. E pido a Deus que Deus me haga descobrir o caminho do coração das pessoas. Houve tempo que as pessoas tinham guaguas, não? E quando tu elogiavas o guagua, tu chegava ao coração dos padres. Sim ou não? Aunque o guagua não fosse tão lindo, não? Tu encontrarias uma maneira de dizer alguma coisa, não? Muito interessante, não? Hoje dia são os perros. Sim ou não? Em meu prédio, eu aprendi o nome de alguns dos perros. Sei que alguns passaram por cirurgia, sei a idade de alguns, e através de los perros estou chegando ao coração de las pessoas. Eu tenho uma vecina de porta,
E quando eu e meu hijo íamos sair de nosso departamento e ela estava saindo também, ela cerrava a porta e esperava que tomasse o ascensor para depois ela sair. Um dia eu entrei no ascensor e estava ela com seu perro. Era um bulldog francês. Eu não sabia, ela me contou. Me falou do nome do perro. E aí eu comecei a tocar o perro, acariciar o perro. A mulher abriu a porta. Me compreende? Porque eu estou ali para que as pessoas conozcan a Cristo. Eu digo que há duas maneiras de viver em um lugar, ou dois motivos para viver em um lugar. O primeiro motivo é viver por desgraça. Não sei se tu vives por desgraça, onde vives. Que é viver por desgraça? Esse é o sonho de algum dia sair desse lugar. Então tu nunca estás alegre, nunca estás contente, porque queres sair. É decir, tu sempre tens uma mochila. Estás de passo. Quem está de passo não faz amistade. Não sabe o nome, não sabe os problemas. Pero há pessoas que vivem ali por propósito. E uma pessoa que vive com propósito vai saber o nome, vai conhecer, vai servir. Tu estás vivendo de propósito ou por desgraça? Há que decidir. Há que decidir. Amém? Queridos, a natureza da igreja é uma natureza de ir hacia afuera. O nome eclésia, que é o nome grego, significa de um povo chamado hacia afuera. Nunca foi vontade de Deus que a igreja estivesse em guetos, em ambientes cerrados, porque a vida da igreja não se manifesta em um salão. A vida da igreja se manifesta durante a semana, em los contactos com as pessoas necessitadas. Amém, queridos? Aí se manifesta a vida da igreja. Essa é a razão de aqui estarmos. E Deus quer nos usar. Então, seamos proativos. Seamos proativos. Há um cântico de Daniel de Souza, não sei se você canta aqui, Los Trabajadores. Que diz este cântico? Todas as cidades, todas as aldeias. E aí, no refrão, não sei como se diz somos tus pies, tus manos, que mais? Tus ojos. E esta frase para mim me impacta. Somos tus ojos em búsqueda de los aflitos, de los afligidos. Somos tus ojos em busca de los afligidos. E eu estou aprendendo a encontrar uma pessoa e quando perguntar como estás, não como um saludo, mas uma pergunta que expressa interesse. Eu estava em Manaus, entrando no banho do shopping, e ali estava o homem que cuida do banho. Eu lhe perguntei, como estás? O homem respondeu, como responde a qualquer um, estou bem. Pero eu estou aprendendo a mirar as pessoas em busca de los afligidos. E Deus me mostra. E eu mirei a ele, tu não estás bem. Ele mira, há 3 dias que estou com dor de cabeça e não passa com nada. E eu falei, vamos orar. E na entrada do banho, pus minha mão sobre sua cabeça e oramos. Porque eu sou as manos, os pés, os olhos de Deus. ¿Dónde estou?
Devo mirar as pessoas como Deus las mira. Hermanos, é hora de parar de ver as pessoas como transparentes. Transparentes se diz? Como algo que passa por nós outros. Não. Estamos aqui em causa delas. E quando me dispus a mirar as pessoas com interesse, cambiou meu comportamento. Agora mira, vou dizer uma coisa que talvez você não creia. Eu sou muito tímido. Sim. Quer saber de onde minha timidez se manifesta? Em festas. Em matrimônios, cumpleaños. E eu não sei o que fazer em uma festa. E minhas nenas apostavam, como se diz? Apostavam, competiam. Apostavam para saber quantos minutos eu ia suportar a festa. Porque meu voluntário era sair. Mas a timidez se controla. Eu não sabia abordar pessoas distintas. Mas Deus me ha ensinado. Por quê? Porque eu miro as pessoas para buscar sua aflição. E em muitos casos ha sucedido comigo. Muitos. Eu estou tendo a oportunidade de falar a Cristo, mas eu não posso falar a Cristo se não me interesso por la persona. ¿Tú te acuerdas del samaritano? ¿Qué sucedió con él? Mientras el sacerdote y el levita pasaron ¿cómo se dice? De largo. La escritura dice que este hombre ve, se aproxima y el corazón le llena de compasión. No es que primero llenó de compasión, después se acercó. No, él se acercó, vio las heridas y el corazón le llenó. Entonces, la primera cosa que debemos hacer es nos acercar de las personas. Porque el texto del samaritano no está hablando de distancia geográfica. Está hablando de distancia de corazón. Hermanos, estamos aquí para esto. Ese es nuestro trabajo. Amén. Que Dios abra nuestro corazón. Que Dios abra nuestra visión. La iglesia de Dios es puesta en la tierra para predicar el evangelio. Claro que ustedes conocen el texto de Marcos 3:11. Cuando dice que Jesucristo veniendo de Betania, ele encontra, porque tem hambre, ele encontra uma higuera, ¿sí? E a higuera está llena de... Não, de hojas. A higuera estava llena de hojas. É muito importante isto. Não sei se aqui há muitas higueras. Mi región es una región productora de higueras. Y una característica de la higuera es que produce el fruto y después las hojas. Entonces las hojas son el anuncio de que hay higos. Entonces cuando Cristo mira de lejos, ve la higuera llena de hojas, Él se aproxima y no hay higos. ¿Se acuerda? No hay higos. ¿Qué hace él con la higuera? La maldice y dice, nunca nadie más coma fruto de ti. Sale de allí y llega en Jerusalén y entra en el templo. ¿Se acuerda? Y él toma un azote. Y agarra ese azote y como dice, patea las mesas de los cambistas, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús estuvo nervioso, tuvo una crisis de cólera, de ira? No. ¿Por qué Cristo hizo esto? Porque la iglesia, el templo, cambió su identidad. ¿Y por qué cambió?
Porque eles começaram a pôr suas mesas no pátio de los gentiles. Sacou los gentiles e pôs suas mesitas de comércio. E Jesus Cristo habla uma coisa. Vocês não sabem que minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. Essa é a identidade da igreja. E as pessoas cambiaram a identidade. E Jesus restaurou a identidade da igreja. Como se chama a igreja? Não é comunidade, não é Red Vida, não é presbiteriana, não é bautista. Qual é o nome da igreja? Qual é a sua identidade? Casa de oração para quantas? Todas as nações. Essa é nossa identidade. Estamos aqui por causa de las nações. Estamos aqui por causa de los pueblos. Habla de casa porque habla de um lugar de abrigo. Habla de oração porque aqui ensinamos as pessoas a conectar-se com o Senhor. Pero não é para nós, é para as nações. Pergunto a ti, qual é esse espaço que as nações ocupam em tu coração? Em minha casa tenho vários mapas em las paredes, porque sempre quis que meus filhos tiveram contato com nações. Hoje minha hija menor está na Inglaterra, servindo a Deus ali, com seu marido. Eu tenho uma nieta que a los 13 anos sentiu de trabalhar com mulheres abusadas. E quando o Talibã entrou em Afeganistão, no 15 de agosto de 2021, ela começou a pôr em seu blog matérias sobre isto. Tinha seus 17 a 18 anos. E em causa disto, um grupo de feministas, mira, Deus usa. Um grupo de feministas fez contato com ele por causa de seu blog. E esse grupo de feministas estava tentando trazer de Afeganistão 160 ruízas. Porque quando o Talibã entrou, abriu a porta de los cárceles. E os bandidos foram atrás de los juízes, matando um por um. E essas ruízas se ocultaram. E essas mulheres em Brasília, esse grupo de feministas, queria fazer alguma coisa para sacar essas ruízas. Ruízas. E invitou a minha neta que trabalhara com elas. E interessante que era uma reunião de mulheres. Mas eu estava ali por detrás mirando. O Big Brother estava ali mirando o que ia suceder, porque minha neta estava ali, não? E cada um deles se apresentou, e cada uma tinha um currículo, diplomas, miles. E perguntaram a ele, qual é a tua formação? E minha neta disse, eu não tenho formação, não he terminado a faculdade, não tenho nada. Mas eu estava impressionado com seu peso por mulheres abusadas. E lhe invitaram para trabalhar junto. A primeira tarefa foi escrever uma carta ao Talibã. Ele escreveu. E começou a trabalhar com isto. E alguns órgãos internacionais tomaram contato com ele. E o Brasil, hoje dia, é o único país no mundo que tem visto humanitário para trazer os afegãos. E ela criou uma ONG que se chama Panagá. Panagá é um nome persa para Casa de Abrigo. E hasta agora, já trajeron para Brasil mais de 1.700 afegãos. Sacaram de ali.
E esses 1.700 afegãos, a igreja em Brasil, temos mais de 200 igrejas que estão trabalhando com nós no abrigo dos afegãos. E há missões que estão trabalhando com afegãos cristianos, mas nossa eleição é trabalhar com afegãos muçulmanos. Porque se um cristiano morre em Afegão, vai para os céus, mas se um muçulmano morre, então estamos trazendo para o Brasil muçulmanos e eles estão tendo experiências com Deus. Hoje dia trabalha com nós uma parejita de iranianos. Em Irã, ele era um dos pastores da igreja subterrânea. Está trabalhando com nós, fazendo um papel muito lindo. É nossa vocação. É a vocação da igreja. Como podemos ver alguma coisa, pessoas necessitadas entre as nações e cruzar os braços? Cristo morreu de braços abertos para que nós outros não crucemos nossos braços. Não podemos. Não podemos. Estamos aqui com este objetivo. Amém? É nossa tarefa tocar em las naciones. Quero dizer-te que esta obra não é hecha com nossa capacidade. Sim ou não? Esta obra não é hecha com nossa capacidade. É hecha no poder do Espírito Santo. Por isso Deus, Jesus Cristo, ha derramado seu Espírito para que podamos fazer sua obra. O Espírito Santo, de nenhuma maneira, é adorno de cristianos. É um adorno, não. O Espírito Santo é nossa força para hacermos a vontade de Deus. Deus nos ha dado o Espírito Santo para que podamos cumprir nossa identidade, nossa vocação. Amém, queridos. Como está tu coração em relação a isto? Déjame contar-te uma história mais. Eu estava em uma tribo no sul de Brasil e estava predicando sobre a necessidade, isso que estou falando, sobre a necessidade de anunciarmos o evangelho em todos os lugares. E eu falei àqueles indígenas: você necessita estar preparado para sair e predicar, donde seja. E eles riram, não crendo. E no ano seguinte, o jefe da aldeia estava comigo em Paris, Amsterdã, Inglaterra, anunciando o evangelho. Não ponga tus limites em Deus. Tu podes ser limitado. Deus não é limitado. Amém? Esse é nosso trabalho. E que o Senhor nos ajude. Que o Senhor não nos permita cumprir sua vontade. Amém? Nós vamos celebrar a Santa Cena. Pero quero mostrar algumas coisas para ti sobre a Santa Cena. E onde podemos tomar algumas lições. Éxodo 12. Foi a primeira Páscoa. E ali há algumas características muito interessantes, algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que o cordeiro era por família. Esse é o primeiro lugar onde a manifestação da Santa Cena ocorre, em nossos hogares. Amém? Pero era para a família, pero era para toda a congregação. E ali há uma observação de Moisés. Se o cordeiro fuera demasiado para uma família, deveria invitar outra família. Queridos, nossa família nunca será suficiente para o cordeiro. Então, sempre devemos trazer outra família para celebrar a Santa Cena. Amém? Outra coisa, esta Páscoa seria a Páscoa do primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano de um tempo novo. Amém? Toda Santa Cena
empezamos novamente nuestra vida con Dios. Toda Santa Cena estamos renovando nuestra vida con el Señor. Y finalmente, deberían tomar la Santa Cena listos para salir. ¿Se acuerdan? La Santa Cena anuncia que nosotros no somos de aquí, que estamos listos para salir. Dios no nos ha hecho para quedarnos. Dios nos ha hecho para salirmos, para atingir las personas. Entonces, cuando tú tomaras la Santa Cena hoy día, pense en estas cosas. Es para mi familia, pero no solamente para mi familia, pero para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios. Es el primer día de un nuevo tiempo. ¿Puede decir amén? Es el primer día de un nuevo tiempo. Siempre tomar con el corazón en la expectativa de un nuevo tiempo para nuestro hogar, nuevo tiempo para la congregación, nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Y estamos listos para salir, listos para caminar, listos para hacer la voluntad de Dios. Amén.